Amados, que bom estarmos juntos mais uma vez para a nossa meditação na Palavra de Deus. O texto de hoje está em 2 Reis, capítulo 5, versículos de 1 a 3. O título da nossa meditação é Olhar para o Lado. Aos que não me conhecem, meu nome é Washington, sou pastor da Igreja Evangélica Congregacional no Residencial Porto Seguro, na região metropolitana de Goiânia. Fomos com a proprietária conhecer a casa que estávamos alugando em Cuiabá. Transcorria o ano de 1985, pois até então havíamos visto só por fora. A casa era nova e nós seríamos os primeiros moradores. Havia um eletricista trabalhando. Ao saber da minha atividade pastoral, logo se identificou como crente. Perguntou onde era a igreja e disse que estava residindo há pouco tempo na cidade e que poderia frequentar os cultos conosco. Mais à frente, quando soube que iríamos construir nossa casa, se prontificou a fazer toda a parte elétrica e hidráulica gratuitamente. Há pessoas que permanecem em nossa lembrança para sempre, como o senhor Benedito Fernandes ou simplesmente o irmão Bené, o eletricista sobre o qual falei anteriormente. Ele olhou para o nosso lado num período em que precisávamos de cooperadores, tanto na igreja quanto na construção da nossa casa, e agiu. Tenho uma relação de pessoas que olharam para o nosso lado em momentos de necessidade. A todos a minha gratidão. Olhar para o lado, amados, fala da relação interpessoal que deve haver na igreja, no lar, no trabalho, na vizinhança, no trânsito, etc. Isso se traduz em ajudar em momentos de crise, confortar em episódios de perdas e enxugar as lágrimas até de quem não conhecemos. Uma das atividades importantes na mútua relação é dar atenção, é demonstrar fraternidade e respeito. Sobre olhar para o outro nessa pandemia, penso que se nos protegermos obedecendo às orientações médicas de segurança, como usar máscara, lavar as mãos sempre, observar o distanciamento e a não aglomeração, evitaremos adoecer e passar o vírus a outros. A quarentena, quando podemos ficar em casa, também é um gesto de dupla proteção. Infelizmente, alguns procedem como Caim. Quando Deus perguntou a ele onde estava Abel, seu irmão, ele respondeu: "Não sei, acaso sou eu o tutor de meu irmão?" A resposta de Caim estava manchada com o sangue do seu irmão. Nesse tempo de pandemia, corremos o risco de sermos coniventes na morte de alguém, se não observarmos o devido protocolo de proteção. Por isso, não nos esqueçamos de olhar para o outro lado, porque somos, sim, tutores uns dos outros. Nessa guerra, corremos todos os mesmos riscos. Hoje, irmãos, mais do que ontem, precisamos olhar para as necessidades do outro. Há pessoas com extrema precisão básica. Para termos uma ideia, a estatística sobre o percentual de pessoas em situação de fome no Brasil atinge 10,3 milhões de pessoas. É equivalente a toda a população de Portugal. E 44% das famílias rurais sofrem com insegurança alimentar. Essas informações são parte de dados referentes a 2017 e 2018, em quase 58 mil domicílios de todo o país e publicados esta semana pela mídia. Deduzo, então, que esses números estão defasados, tendo em vista o desemprego causado pelo Covid-19. A Bíblia diz: "Levai a carga uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo." Olhar para o outro lado, amados, nos dará a dimensão exata da situação das pessoas e do modo como podemos ajudá-las. Isto é um dos princípios da alteridade. O homem, como ser social, precisa interagir com o seu semelhante. A menina do texto base da nossa meditação estava cativa na casa do general Naamã, comandante do exército da Síria. Ela observou que ele era leproso e resolveu dar uma informação que transformaria a vida de Naamã. Disse ela à sua senhora:
Tomara o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Seu olhar para o lado não foi para se vingar, dizendo, bem feito. Pelo contrário, ela viu não o algoz, não o verdugo, não a sua situação de cativeiro, porém, uma pessoa com doença incurável. Ela olhou para o lado certo com misericórdia e ofereceu uma informação que daria plena cura a Naamã. Você pode ler essa história em 2 Reis, capítulo 5, versículos de 1 a 19. Muitos profissionais da saúde nesse tempo de pandemia agem como o samaritano da parábola contada pelo Senhor Jesus em Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37. Dão atenção e uma palavra de ânimo aos doentes durante a assistência. Às vezes a cura passa por uma palavra bem posta, que pode transmitir confiança ao paciente. Isso é ter empatia, que é a capacidade de compreender a situação do outro, de chegar perto quando necessário. Atitude esta que o sacerdote e o levita da parábola não tiveram para com o homem caído, ferido, vítima de salteadores. O samaritano, diferentemente dos outros dois religiosos, passou perto do moribundo e o socorreu. Diz a Bíblia, certo samaritano que seguiu seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e, colocando-o sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Além da empatia implícita, há uma palavra muito forte no texto, compaixão. Ser compassivo deveria ser algo natural em nossas vidas. Felizmente, há muitas pessoas olhando para o lado e descobrindo necessidades a serem supridas, seja para doação de sangue nos hemocentros, no combate às queimadas no Pantanal, no bioma Cerrado e Amazônia e na salvação de animais da selva queimada. Solidariedade e voluntariedade são palavras importantes nos relacionamentos. Que Deus o recompense por descobrir e suprir a necessidade do outro. Oremos. Ó Deus, abre os nossos olhos para enxergarmos a necessidade das pessoas e podermos ajudá-las. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se possível, passe esta mensagem para os seus contatos. Muito obrigado. Tenham todos uma boa semana.